gente, no mês de junho, já se depara com muitas festas juninas. Algumas famílias já sofreram consequências dessas festas que são, claro, maravilhosas, mas que podem trazer aí alguns perigos, principalmente para as crianças, né? Vocês sabem que na minha família, por exemplo, o Bernardo, na segunda festa junina que fomos, e ele feliz da vida naqueles brinquedos enormes, lindos, infláveis, convidativos, fraturou a tíbia. Um bebê, né, gente, de 2 anos, tá lá, tadinho, engessado até hoje, são 4 semanas de gesso. E aí, a gente muitas vezes ouve falar de outras coisas também. Criança que sofre queimadura, criança que engasga. É uma fase divertida, porém é uma fase que as coisas acabam acontecendo. E a gente hoje conversa com a pediatra, a doutora Paula Celan, para ficarmos todos muito atentos em relação a esses assuntos, para a gente tentar, ao máximo, fazer uma boa prevenção. Doutora Paula, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Vamos sentar um pouquinho. São segundos de atenção que precisa com criança, né? Perdeu ali. É muito rápido. Muito rápido. E você sabe qualquer idade. Qualquer idade. Mas só que às vezes a gente negligencia, entre mil aspas, por falta de conhecimento, né? Eu estava na festa junina com meu neto. Ainda bem que o pai estava junto, porque estava eu, meu marido, né? Vô, avó e o pai. E aí estava tudo ótimo, ele descendo lindo, naquele escorregador enorme. Só que de repente ele viu 2 amiguinhas descendo de barriga, ao contrário. E aí o que aconteceu? Na hora que ele desceu, olha isso, desce assim, o pé não vai escorregar, porque aqui, o calcanhar para. Quando parou, fraturou. E aí, tadinho, né? Sofrimento. O meu filho também, agora ele tem 4 anos, mas com 1 ano ele também fraturou o pulso, caindo em casa. Tropeçou, caiu com a mão, a hora que ele se apoiou, fraturou, chorou e demaciou, foi fazer raio-x, tinha fraturado mesmo, também ficou com gessinho, com 1 aninho de idade. E a gente olha ali o tempo todo, por isso que criança não dá para perder a atenção e mesmo assim acontece, mas tem muitos outros acidentes que são preveníveis. É verdade. E que a gente consegue, principalmente as queimaduras, a gente tem que ficar de olho nessas crianças. Queimadura, infelizmente, traz consequências que não são só naquele momento do tratamento, mas muitas vezes para o resto da vida, né, doutora? Para o resto da vida. E olha que a maioria das queimaduras, elas acontecem na presença de um adulto. E a grande maioria das queimaduras, as principais, são a famosa queimadura pela água fervendo. Então, a mãe coloca lá a aguinha do café para ferver, a criança passa e bate a mãozinha e geralmente vai cair aonde? No rosto, vai para o pescoço, vai para o tronco. E são queimaduras graves, porque geralmente são queimaduras de água fervendo, de uma temperatura muito alta. Então não vai ser uma queimadura simples de 1º grau, vai acabar sendo uma queimadura de 3º grau, que vai deformar, que vai precisar de cirurgia. Muitas vezes são extensas e a gente mede o grau de intensidade pela quantidade do corpo que foi acometido. E, em geral, essas queimaduras acometem uma quantidade grande do corpo da criança. E vai trazer consequências para o resto da vida. Porque afeta a autoestima, né? Eu nunca vou me esquecer de uma conversa que eu ouvi por um acaso, numa cabine, assim, de troca de provador, e o rapaz estava lá para comprar uma malha cirúrgica. E aí a moça falava, mas você já pode ficar sem. Ele falava, não consigo, eu tenho muita vergonha. E realmente é uma dor, é um constrangimento muitas vezes para o resto da vida. Agora, quais são os principais cuidados que os pais têm que ter com seus filhos, assim? O que você mais vê? Acho que não em consultório, mas às vezes a mãe liga desesperada, né? Mas principalmente em pronto-socorro. Olha, a gente tem alguns acidentes que são mais frequentes e os acidentes, eles são uma grande causa de mortalidade infantil. As queimaduras, são muito frequentes e principalmente essa que eu mencionei da água. As queimaduras solares, elas também são importantes, apesar que não estamos numa época do ano que acontece com tanta frequência, porque é inverno. Mas as crianças, elas são expostas ao sol e, em geral, fazem uma queimadura de 1º grau. Isso também é muito frequente. E é perigoso uma queimadura solar? Olha, sim, porque a criança pode levar até a desidratação da criança. Então, muitas vezes, não é só a pele ali que foi acometida. A criança está perdendo calor, está perdendo líquido, então essa criança tem maior chance de ficar desidratada. Um acidente que eu vejo com frequência, que a gente deve tomar muito cuidado, é em relação a pilhas e baterias. Olha, isso é algo que tem que ficar muito de olho, porque a maioria dos brinquedos que tem aquelas baterias pequenininhas, ou elas têm que estar muito bem parafusadas, as famílias devem ficar de olho,
pilha de controle remoto também, porque a criança, principalmente entre 1 e 2 aninhos, a criança começa a andar, ela começa a ter curiosidade e não quer mais os brinquedos dela, ela quer brincar com controle remoto. Aí abre aquele controle remoto, acha a pilha e isso é extremamente corrosivo. Aquelas baterias de relógio ou dos brinquedos que elas são redondinhas e pequenininhas, a criança consegue engolir facilmente. E muitas vezes a família nem vai perceber que a criança engoliu, porque elas são muito pequenas. Só que, a partir do momento que a família vê um movimento diferente, que a criança realmente entrou em contato com aquela substância que ela engoliu, não deve dar líquido, não deve tentar fazer a criança vomitar, deve correr para o hospital. E muitas vezes é necessário endoscopia para a gente conseguir retirar isso, porque ela pode ser corrosiva e fazer mesmo uma corrosão no sistema digestivo da criança, também trazer sequelas por toda a vida. Então, esse é um acidente que dá para a gente prevenir, que sério, os pais né? devem atuar. Quando você falou de pilhas, baterias, eu pensei em engasgamento. A gente tem até um vídeo, mas depois a gente vai receber um socorrista que vai mostrar algumas manobras. Mas um vídeo que mostra uma criança que engasgou, né? Porque também é muito frequente engasgamento. Olha esse vídeo aqui. Esse menininho aqui de baixo. Prestem atenção, esse do cabelinho curtinho aqui perto do refrigerante. Ele tá lá comendo, não sei o que, mas acho que é um sanduíche, um salgadinho. Olha lá, e começou a engasgar, né? Aí a mãe tenta com guardanapo, devolve e tal. Ele devolveu um pouquinho. Ele tentou tomar líquido. Tentou tomar líquido. Mas não foi, ó, começou a faltar o ar, tá vendo? Ele já realmente tá fazendo engasgado. bem engasgado. Mas ó, aí o pai sabiamente fez a manobra, que depois a gente vai ver aqui direitinho com o socorrista, que vai explicar pra gente como é que é o processo, né, do lugar certinho, onde é que você põe a mão, como é que você faz. Olha lá. E salva a criança. E salva, e se a gente não souber fazer, a gente perde uma criança, que é tudo que a gente não quer, que a gente tem pavor, né? Exatamente. Eu, nas minhas consultas pediátricas, quando a mamãe vem com recém-nascido, eu sempre ensino a manobra de desengasgo do recém-nascido, porque às vezes no aleitamento materno, quantos bebês que não se perdem por conta de engasgo? Então, a família numa dessas, sabendo fazer a manobra, e o socorrista vai ensinar a gente, eu até estava conversando com ele, salva a criança. Aí passou um aninho, vai fazer esse tipo de manobra. Quando a criança engasga, no momento em que a criança vai começar a ingerir os alimentos sólidos, está na introdução alimentar, a partir dos 6 meses, a mãe deve ser treinada novamente para fazer essas manobras de desengasgo, porque numa situação ela consegue ajudar o próprio filho. Claro que na hora vai ficar nervosa, mas pelo menos você sabe. Não deu certo, vai chamar ajuda, claro, vai ligar para o bombeiro, vai ligar para o SAMU, enfim. Mas naquele primeiro momento, o primeiro socorro é importante. E isso é a família que vai fazer, porque muitas vezes a pessoa que está próxima, a pessoa que cuida da criança, se não for a mãe, o pai, uma babá, na escola, as pessoas devem ser treinadas, devem conhecer esse tipo de manobra, que é muito importante, vai salvar a vida de uma criança. Agora, você falou uma coisa que é interessante a gente fazer um alerta, que bebês mamando no peito podem engasgar. Podem engasgar. A partir do momento que ingeriu qualquer coisa, pode ocorrer um engasgo. Pode ser com mamadeira, pode ser mamando no peito, pode ser com qualquer coisa, a criança pode engasgar. Comendo, a criança aqui estava comendo, era uma criança maior. Quando a gente pensa em engasgamento, a gente pensa em coisas sólidas, né? Sim. Mas mesmo com líquidos a criança pode Líquidos, com alimentos. Eu participei também de uma entrevista de uma criança que engasgou com água. Engasgou feio, o pai era médico, o pai conseguiu ajudar. Também com a manobra adequada que a gente vai aprender aqui hoje. Mesmo com água, a gente vai fazer a mesma manobra? A mesma manobra. Interessante. O que varia com a idade, né? Antes de um ano é um tipo de manobra, após um ano é outro tipo de manobra. E também com os brinquedos, que tem que ficar muito de olho. Quando o Inmetro coloca ali nas embalagens, cuidado que contém partes pequenas, crianças menores de tal idade não devem brincar com aquilo. Porque tem razão, tem um motivo para isso. A criança realmente pode levar até a boca, pode engasgar, pode broncoaspirar aquela pecinha pequena. Se às vezes a criança não fica engasgada naquele momento, vai broncoaspirar, vai para o pulmão. Eu sou pneumologista. E eu já tive criança que engasgou com milho de pipoca. O milho de pipoca foi para o pulmão e ficou ali. E aí a criança veio no meu consultório e eu escutava e a criança estava sibilando, estava chiando, que é aquele barulhinho de gato que a gente escuta. Na outra consulta de novo, e no fim a gente fez uma broncoscopia, era um milho de pipoca que estava ali no pulmão. Então, quando falamos, olha, não deem pipoca para crianças menores de 5 anos, cuidado. Eles amam. Eles amam. É, Quem não gosta de pipoca? Pois é, porque eles vão numa festinha e tem um carrinho de pipoca. E olha, é difícil, porque achar
esse equilíbrio entre não ficar aquela mãe ou aquela vovó neurótica, Neurótica. né? Ou então permissiva, é muito complicado. É. O equilíbrio é complicado, mas assim, se você vai dar pipoca, então olha se tá bem estouradinha. Porque tem aquelas pipocas que ficam com o milho um pouco inteiro ali no meio. Quando a criança vai pegar, ela não tem noção se o milho tá bem estourado ou não tá. Ela vai pegar e vai comer. Então a gente tem que separar, tem que ficar de olho. E as crianças menorzinhas mesmo, menores de 3 anos, tomar cuidado, porque são as que têm maior chance de engasgar. Perfeito. Conversando contigo, eu me lembrei de um acidente triste, 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 que infelizmente eu já ouvi um relato de alguém que é até muito próximo, que é o acidente em banheira. As crianças adoram tomar banho de banheira e às vezes os adultos falam, tá bom, tá se divertindo, tá tudo bem, sabe, nadar deixa ali, mas a banheira tem aquela sucção, né? Quando Sim, principalmente tá com a hidromassagem ligada, né? sim. E aí o cabelinho da criança pode Prende o ficar cabelo e a preso. criança não consegue voltar para a superfície para respirar. Em muito pouco tempo a gente perde uma criança quando ela tá também Afogamento, submersa, muito né? pouco tempo. Você sabe que é necessário apenas 20 centímetros de água para uma criança se afogar. E a gente às vezes vê o balde. A criança menorzinha está aprendendo a andar e tem um balde ali de água. A criança de repente tropeça, cai dentro do balde de cabeça, não consegue voltar. Esse tempo já é o suficiente para uma criança se afogar. Então até o acidente que você nem pensou que poderia acontecer, ele pode acontecer. O balde tem que tomar cuidado, todo tipo de afogamento, a gente fala que nada substitui ter um salva-vidas ali na frente da piscina. Porque se a criança cair, se a criança tropeçar, se o pai não olhar a criança cair na piscina, é muito rápido o tempo que você perde uma criança. Então tem que tomar muito cuidado. Outro acidente que eu já vi é com o tanque. Eu sempre falo para as famílias tomarem cuidado se o tanque está bem chumbado na parede, porque as crianças muitas vezes se penduram no tanque e o tanque, se não está bem chumbado ali, bem grudado, ele vai cair em cima da criança e vai pegar bem aqui no abdômen e é pesado. Sim. Eu já peguei também paciente que fez a síndrome do tanque, e é tão conhecida que existe esse nome, síndrome do tanque. tanque. A criança se pendurar, o tanque cair em cima dela e aí vai pegar bem aqui no abdômen, a chance de ter um acidente muito grave é enorme. Então, Eu vi na internet esses dias uma criança subindo, escalando literalmente uma cômoda. E no final a cômoda virou em cima dela. Também é um perigo danado, né? perigo danado. Os móveis hoje em dia, eles são ainda mais leves, né? Então eles viram com mais facilidade. Sim. A roupa da criança é levinha também, quer dizer, não vai ter aquela firmeza. E às vezes é um descuido mesmo, que a gente acha que a criança não vai entender que ali dá para fazer uma brincadeira. E tudo para eles é brincadeira, né? Tudo para eles é brincadeira. Outra que eu também já vi é no fogão. A parte do fogão a criança abriu e aí ela fez aquilo de escada. E ela estava com a mão em cima da boca do fogão, onde liga o gás e tudo, estava brincando ali. Usou de trampolim. Então esse é outro perigo. Se tivesse, essa família, se tivesse uma panela ali de água fervendo, com certeza a criança teria sofrido uma queimadura. Então tudo tem que ficar de olho em criança. Não tem jeito, né? Quando a gente pensa em férias, férias para crianças, serviço dobrado para os adultos. Com certeza. E saber como agir em caso de algum acidente. Nas queimaduras também é sempre bom e importante lembrar. Não fica passando pasta de dente, não passa manteiga, não passa nada. A hora que a criança, se aconteceu uma queimadura, você tem que lavar com água apenas, não precisa nem ser com sabão, apenas com água local. Se tiver uma roupa que esteja grudada, tenta tirar. Se estiver grudada, lava bem até conseguir tirar. Não deu, corta com a tesoura. Na hora que queimou, você joga água, não gelada, mas água fria. Porque aí aquilo vai diminuir o edema. Se tiver anel, alguma coisa, tira, porque o edema se faz rapidamente, depois pode ficar preso. E aí depois que você lavou a criança, coloca essa criança com um lençol sequinho, agasalha, leva para uma emergência. Se for uma queimadura extensa, não fica passando nada em casa, porque senão tem maior risco de infeccionar depois. Perfeito. Agora, pensando em férias de julho, principalmente, a gente está vivendo aí um período de frio em alguns lugares, em algumas cidades, né? Aqui em São Paulo tá bem friozinho, a gente sabe que no sul também, em alguns outros lugares. Quais são os cuidados que a gente precisa ter com essas crianças nos dias mais frios? Porque criança, tem até as que falam, não sentem frio, né? Crianças querem brincar e muitas vezes descalça, de manguinha, de shortinho, num dia frio. O frio realmente, se a criança estiver mal agasalhada, pode trazer consequências ruins?
Olha, o frio, a criança andar descalça, tudo, não vai trazer nenhuma doença para ela. A criança não vai ter dor de garganta porque pisou no chão gelado, não vai ter um resfriado, porque o que causam os vírus, os resfriados, as gripes são vírus, bactérias, enfim. Mas a questão de encostar no gelado no tempo frio pode piorar os sintomas de uma alergia, por exemplo. Então pode ter aquele nariz mais trancado, com um pouco de sinais de coriza, mas não é isso que vai dar uma gripe, um resfriado. Isso realmente são o contato maior com vírus, bactérias que estão circulando nessa época do ano com maior proporção. Até porque os ambientes ficam mais fechados, as crianças estão nas escolas e estão em ambientes mais fechados e proliferando ali vírus e bactérias com o próprio contato mesmo de secreções. Perfeito, então tudo bem. Se quiser andar descalço, bem. pode. Pode. E tomar sorvete no gelado também. E tomar sorvete no Quando a frio criança também está com dor de garganta, pode tomar sorvete, mas responde isso daqui a pouco. Tá bom. Com dor de garganta, pode ou não tomar sorvete? Quero saber, hein? Agora a gente vai ter o veredito final, porque tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode, a gente vai entender. Agora, tá prestando atenção em tudo, né? Porque a gente precisa ter uma boa memória, até porque aqui o que a gente está fazendo é um verdadeiro alerta. São alertas importantes para você cuidar bem de quem você ama, mas para isso você tem que cuidar de você. Se a sua cabeça Lá, não tá doutora. boa, deixei uma perguntinha aqui no ar, né? Quando a gente está com dor de garganta, ou quando o filho, neto, está lá com dor de garganta, a gente pode dar sorvete? Picolé? Olha, a mesma coisa. Picolé não dá dor de garganta. O que dá dor de garganta são vírus ou bactérias. Inclusive, existem amidalites bacterianas e amidalites virais. A amidalite viral, ela não precisa de antibiótico. A gente vai usar apenas sintomáticos e geralmente é acompanhada de coriza, de febre, daquele estado gripal. Já a amidalite bacteriana, geralmente quando você abre a boquinha da criança, está ali cheio de pontinho vermelho que a gente chama de petequias. E aí tem um exame que a gente faz, é o cotonete que passa ali na garganta da criança e vai vir se é positivo para a bactéria ou não. Aí sim que a criança é tratada com antibiótico. Mas tanto um quanto o outro, o sorvetinho não vai fazer mal para essa criança, não vai passar ali um vírus, uma bactéria, nem nada. E faz bem, porque tem gente que fala assim, ai, onde tem uma inflamação, coloca gelo que melhora, né? Pensando em joelho, em braço, enfim. Na garganta é a mesma coisa? Pode acontecer, tem crianças que se sentem mais confortáveis, porque elas estão com tanta dificuldade em se alimentar, que quando você dá uma coisa mais geladinha, é como se desse um alívio para essa criança. As mães têm esse mito, têm esse medo da água gelada, do sorvete, mas não precisa ter medo. Tá joia. Mesmo para tosse. Agora a gente está vendo aí uma onda de coqueluche, né? Quais são os sintomas da coqueluche? Olha, muito, tá tendo muito coqueluche e o que acontece é a baixa cobertura vacinal. Período pós-pandemia, as pessoas atrasaram a vacinação das crianças e aí está tendo impacto agora. Um grande aumento no número de casos de coqueluche. O primeiro sintoma são as tosses e a coqueluche ela tem uma tosse um pouco característica. A criança faz uma tosse seca e no fim ela faz um guincho, como se ela perdesse o ar e voltasse. Tem criança que fica vermelha ou até arroxeada aqui em volta da boca. E é uma tosse persistente. O dia todo essa criança tosse. A coqueluche ela é conhecida como a tosse dos 180 dias. A criança pode tossir por até 180 dias. Uau! Uau! Tem criança que faz até convulsão de tanto tossir, isso em Deus, casos são mais 6 graves meses e mais tossindo. raros. Pode acontecer 6 meses tossindo. Precisa de atendimento médico, muitas vezes a gente vai usar um antibiótico para tentar parar ali, melhorar aquele quadro clínico, mas a sequela ali daquela tosse pode ficar persistente por mais tempo. Adultos também podem ter coqueluche? Podem ter coqueluche, inclusive transmitir também para as crianças. E o que está acontecendo muito atualmente são as pneumonias atípicas, que vêm sendo chamadas de pneumonia silenciosa. Isso vem acontecendo muito, até você ver na internet se jogar ali pneumonia silenciosa, todo mundo falando disso, mas não tem nada de silencioso nessa pneumonia. A pneumonia silenciosa é a pneumonia atípica. E ela é atípica porque também se manifesta com uma tosse seca persistente. Pode ter febre ou não ter, e a criança ou o adulto faz uma tosse seca persistente por 10 a 14 dias. E a mesma coisa, precisa de atendimento médico, precisa fazer um exame de imagem, muitas vezes, ou pela clínica, usar antibiótico. E de silenciosa não tem nada, porque se fosse silenciosa, nem tosse teria. Então, algum sinal clínico tem. Ou é a tosse, ou é o cansaço para respirar, ou é a febre. E os sinais de alarme são importantes, quando você fala de criança ou de adulto.
A criança que tem uma febre persistente por mais de 72 horas, a criança que tem cansaço para respirar, e cansaço para respirar a gente vê quando essa criança afunda muito a barriguinha para respirar. Afundou muito a barriguinha para respirar, afundou aqui a fúrcula que a gente chama, está respirando diferente, está prostrada, não está conseguindo se alimentar, tem uma tosse persistente por mais de 10 dias sem melhora, precisa ser avaliada sempre. Você falou de adulto, né, que também pode ter coqueluche e transmitir. Mas nós, adultos, já fomos vacinados pela carteirinha de vacinação, pelo cronograma que os pais cumpriram? Ou a Sim. gente precisa se vacinar novamente? Não, nós somos vacinados, as crianças, em teoria, também devem ser vacinadas, né? Tem todo o calendário vacinal que contempla a coqueluche, mas é uma doença que vem voltando, vem aparecendo. Por isso que o mais importante é ficar de olho nos sintomas. Vem acontecendo as duas ao mesmo tempo, coqueluche, a bordetela e o micoplasma, vem aparecendo até no mesmo paciente. Eu já peguei vários pacientes assim. Então é importante esses quadros de tosse persistente sempre serem avaliados pelo médico. Perfeito, tá vendo? A gente não pode ser negligente. Tem muitos de vocês que falam, ah, eu tô com tal sintoma. Sintoma é alerta. E quem cuida é o médico, tá? Então entenda isso. Vamos para as perguntas aqui. Você que já mandou a sua pergunta, tô curiosa. E a doutora vai responder agora. Vamos lá. Pode liberar aqui, produção, e daqui a pouquinho a gente vai receber aí um socorrista que vai dar todas as dicas do que fazer se acontecer um acidente. Quando uma criança engasga com a própria saliva, qual o procedimento a fazer, doutora? Geralmente, quando a criança engasga com a própria saliva, se for uma criança que não seja uma criança neurotípica, porque tem algumas crianças que têm uma má formação, alguma coisa, que realmente vão ter um processo de salivação maior e deve atuar de outra forma. Mas uma criança que não tem nenhum comprometimento, engasga com a saliva, geralmente a criança mesmo tossindo, ela consegue voltar. Caso contrário, vai entrar naquele mesmo cronograma de manobras que a gente vai aprender ali daqui a pouquinho com o socorrista. Tá joia. Antes de um ano, a manobra do lactente, depois de um ano, outro tipo de manobra. Fica aqui, porque já já a gente vai entender qual é essa manobra, como é que você vai fazer. Meu filho de 2 anos foi comer uva sem caroço e mesmo assim engasgou. Crianças nessa idade têm que evitar uvas? Adorei a pergunta. Eu também adorei essa pergunta, porque é algo que eu sempre falo na introdução alimentar. Uva, tomate cereja, tem que tomar muito cuidado na hora de dar. Quando você for dar uva ou tomate cereja, que eles têm esse formato cilíndrico, ou você parte no meio, ou parte em 4. Se for muito grande, porque tem aquele tomate cereja que é mais fininho, tem os mais gordinhos. Você parte em 4, os mais fininhos parte no meio e dá para a criança comer dessa forma. Tudo que é cilíndrico tem maior chance de engasgar, e é o que aconteceu com o seu filho. E uva, pelo que eu já vi, já li, tem um índice grande de engasgamento. Grande. Né? Criança adora uva, sempre cortadinha, não tem jeito, tem que ser assim. Cortadinho. Catarina, o que fazer quando a criança tem reação após tomar vacina? Olha, depende da reação. A criança, muitas vezes, vai ter uma dor local, vai ter febre, e aí pode ser medicada para febre. Geralmente, o pediatra já deixa prescrito ali a medicação, caso necessário. Se for só uma dor local, se for só uma vermelhidão, você pode fazer uma compressinha fria ali no local da vacina para melhorar os sintomas. Mas febre, medicar para febre. Dentro de um período, até 48 a 72 horas, pode ser reação da vacina, passando esse período, se permanecer com febre, avaliação médica. Maravilha. Então segura aí, porque já já a gente vai aprender a fazer as manobras com o socorrista Carlos, que já está aqui preparado. A Paula Celan, que é pediatra, pneumologista, ela está no DRA, Paula Pediatra. Você que procura uma pediatra atenciosa, estudiosa, porque médico a gente precisa agora de bastante cautela e de indicação de quem realmente está disposto a cuidar melhor, né? Então, entre em contato com ela, DRA Paula Pediatra. E o WhatsApp é o 11 9 3262 5005. 11 9 3262 5005. Deixa um carinho para eles, afinal de contas, bastante tempo aqui pensando em você. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia.